Estava a ser iniciado. Então, retomando os trabalhos, nós temos um processo que ficou pendente da pauta da sessão das 9 horas do dia 19 de janeiro de 2021, item 12, a relatora Andréia, recorrente Jurumirim, construtora de obras. Nós vamos fazer o julgamento hoje nessa sessão aí do dia 20 de janeiro de 2021. Vamos lá, Andréia. Vamos lá. O crédito tributário lançado se refere à exigência do imposto de rendas do IRPJ e dos reflexos PIS, COFINS e CSLL. O que aconteceu no ano calendário de 2003 e 2004, a contribuinte apresentou declaração de inatividade, mas em função de dados repassados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, verificou-se que houve receita neste período. Foram informações de prefeituras municipais. Aí aqui nesse início aqui do meu relatório, eu reproduzo aqui o relatório da DRJ, e o principal mesmo é essa questão de frisar que ela apresentou as declarações de inatividade, mas que oferiu receita no período. Logo aqui abaixo, do termo de verificação fiscal, na verdade. Logo aqui abaixo são feitas referências aos valores encontrados. E tem essa conclusão aqui no item 13, né, que é importante ressaltar que os documentos acima são mencionados apenas para demonstrar de forma mais categórica a falsidade da declaração de inatividade prestada pela empresa nos 2 anos, uma vez, a menos que o contribuinte houvesse apresentado a DIPJ pelo lucro presumido, com a opção expressa pela opção com base no regime de caixa, a simples emissão das notas fiscais já é suficiente para caracterizar a existência de receita e, portanto, a sua omissão. O crédito tributário total é no valor de R$ 178.867. E o que acontece? Na DRJ, aqui eu reproduzo agora parte do relatório da DRJ, que detalha aqui quais que foram os autos de infração, com os valores e a fundamentação legal. Eu acho que eu posso passar para frente. A DRJ analisou as razões e manteve o crédito tributário. Cabe ressaltar também que foi lançada a multa de 150%, né? Aí eu reproduzo a ementa do acordo. Está um pouco confuso, mas no voto eu esclareço um pouco melhor. Estou tentando ser um pouco mais objetiva. Aqui, depois da ciência, eu vou mencionar aqui os principais argumentos que ela trouxe, mas eu já adianto que ela não trouxe nada diferente do que foi apresentado na impugnação. Ela simplesmente, praticamente, repete a impugnação, e mesmo os pedidos são muito semelhantes. A única coisa diferente é aqui a preliminar de nulidade, que ela traz no recurso voluntário, que ela protesta pela nulidade dos autos em razão de não ter sido deferido o pedido para realização de perícia. O restante são os mesmos pontos que ela aponta aqui. Ela alega também uma decadência em relação aos fatos geradores anteriores a maio de 2003. E no mérito, as principais questões aqui, eu até reproduzo a síntese constante do acordo da DRJ. Aqui, olha, no item 5, ela protesta pela decadência desses fatos geradores anteriores a maio de 2003. Ela alega um errôneo enquadramento de receitas como oriundas de serviços e da multa de ofício qualificada. Requer a suspensão do crédito tributário, dada a apresentação da impugnação. Ela se insurge quanto à alíquota do enquadramento de receitas. Ela entende que deveria ser 9,6 e não o valor que foi classificado, que é os 32%. Ela ainda protesta, ela discorda de ter agido com intenção dolosa.
São praticamente as principais matérias que são abordadas. Aqui no pedido eu destaco que ela, tipo, sintetiza, né, o que ela fala. Ela pede a suspensão da exigibilidade do crédito, protesta pela apresentação de todas as provas admitidas em direito, formula novamente, solicita novamente o pedido de perícia. De novo, ela entende que deve haver uma reclassificação individualizada das receitas. Ela protesta pela alteração da alíquota aplicada. É isso. Ela pede ainda nova vista dos autos, fala sobre a presunção geral de boa-fé, da decadência. Ela entende que deve ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º, e não o 173. Protesta de novo pela realização de perícia. Aqui no final eu coloco um resumo das páginas aqui dos processos para facilitar. É o relatório, presidente. Não sei se ficou claro, se querem que detalhe melhor. Acho que pode ir no voto, né? Qualquer dúvida a gente retorno, né? Eu conheço do recurso voluntário por ser tempestivo, por preencher os requisitos de admissibilidade. Eu prefiro ler, presidente, é um pouco mais lento, senão eu me perco, tá? Eu vou tentar pular alguma coisa menos relevante. Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do auto de infração por não ter sido deferido o pedido para a realização de diligência perícia. Discute a possibilidade de a autoridade julgadora de primeira instância instruir o processo por meio de diligência perícia. Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ fundamentou o indeferimento da diligência perícia nos seguintes termos. Destaca-se que a litigante objetivamente não apontou nenhuma nas notas fiscais, deve ser das notas fiscais, como tendo sido erroneamente classificada pelo autuante, apenas fez uma acusação genérica e ainda requer que seja feita uma reclassificação e aparentemente que tudo seja considerado obra de construção civil e aplicado a todas as notas, inclusive aquelas exclusivamente de prestação de serviços, o percentual de 9,6%. Descabe atender a essa pretensão. A classificação feita pelo autuante está correta. O que a litigante pretende é que se refaça o trabalho fiscal, não é esse o papel da autoridade de julgamento. Aqui cita a competência das delegacias de julgamento, na portaria MF 125 de 2009, artigo 212, a seguir o momento de apresentação das provas, do PAF, né, o artigo 16. Continuando, como se vê, as DRJ têm competência de julgar os pontos de discordância e as provas apresentadas pelo contribuinte na impugnação do lançamento fiscal, descabendo refazer a autuação mediante outros critérios sem base legal, conforme pretende a litigante. Também no que tange a perícia requerida, em relação à qual requer a litigante prazo para formulação de quesitos e indicação de perito, e ainda concessão de novo prazo para se defender de um pretendido novo auto de infração refeito pela DRJ, não tem guarida na legislação que rege as competências das DRJ, nem no processo administrativo fiscal, devendo ser negados. O pedido de perícia sem formulação dos quesitos, nem designação do perito, é considerado como não formulado, conforme se verifica da legislação que se transcreveu. Pelo que se extrai deste trecho do acórdão da DRJ, a contribuinte não apontou objetivamente nenhuma das notas fiscais como tendo sido erroneamente classificada pelo autuante, limitando-se a apresentar argumentos genéricos. Tampouco formulou quesitos e indicou o perito para a perícia requerida, limitando-se a solicitar novo prazo para a formulação de tais quesitos, pedido que reiterou o seu recurso voluntário. Assim, o indeferimento do pedido de perícia, expressamente fundamentado, encontra respaldo no artigo 18 do PAF, de modo que não procede a alegação da recorrente de cerceamento ao direito de defesa. Aí, ela formula um novo pedido de perícia, novamente aqui no recurso voluntário, da mesma forma. Aí ela não indica perito, ainda pede novo prazo para a apresentação dos quesitos, não indica quesito. Eu falo da mesma forma, eu nego da mesma forma, mas com outros argumentos, mas eu não sei se
se é o caso de ler aqui, dizendo que é protelatório, que ela deveria ter apresentado nesse momento, e que não é o caso, não tem nada a ser elucidado aqui. Nos autos já contém todas as informações necessárias para tomar a decisão. Acho que não precisa ler, acho que até porque não tem quesito indicado, não é o caso. Acho que o colegiado é bem firme já nessa questão da... Tem uma obrigatoriedade da legislação, né, que ela tem que indicar o... Certeza. Aí aqui de novo, ela pede de novo, ó, pedido. Novos prazos para apresentação de documentos, quesitos para perícia, novo prazo para apresentação de novas provas e prazos para vistas do processo. Eu também, né, com base aqui no PAF, e que não há essa previsão e que não tem essa possibilidade de apresentar de novo prazo para isso, e que também que o contraditório, a ampla defesa dela, já ficou garantida, não tem sentido determinar um novo prazo para apresentar o que ela já deveria ter apresentado. E nem cabe essa questão do pedido de novas vistas. Isso daí, né, aí eu nego. Causa estranheza, né, André? Porque o processo é eletrônico, ele tem vista do processo a hora que ele quiser, né? Não sei se posso passar para frente aqui também. Aqui o pedido de suspensão de exigibilidade, só falo que não tem necessidade, que já tem previsão no artigo 151, inciso 2º do CTN. Ela pede, também causa estranheza aqui, ela pede expressamente que a intimação seja enviada para a sede da empresa. Isso aí também já acontece, porque é enviado via postal para o endereço que consta no cadastro, né? Aí eu nego também. Aí aqui na preliminar de decadência, na qual ela pede que seja aplicado o artigo 150 do CTN, parágrafo 4º, assim, são os mesmos argumentos que ela traz na auto-infração. Aí até lembrei bastante do Ricardo. Eu falei assim, eu não vou escrever de modo diferente, eu concordo aqui com o que falou. Sem dúvida, tem muita decisão, eu até pesquisei no ementário aí do CARF, o que se aplica é realmente o 173, inciso 1º, especificamente para esse caso, em que ela apresentou declaração de inatividade, só que ela auferiu receita, ficou comprovado. Está comprovado o dolo, não tem nenhuma dúvida. É o caso de se aplicar o artigo 173. Se vocês quiserem, eu leio aqui, mas é basicamente isso que fala, entendeu? Me parece desnecessário, não sei se alguém acha necessário, porque a situação é aquela bem característica, né? Então, assim, eu reproduzo realmente aqui a decisão, ela é bem extensa. Eu vou passar, então... Eu reproduzo integral, né? Primeiro tem essa preliminar de decadência, que fala sobre isso, e no mérito, deixa eu localizar aqui. No mérito também eu reproduzo integralmente a decisão da DRJ, da mesma maneira, ela não apresentou nada diferente, a única coisa diferente foi formular novo pedido de perícia, e foi aquela questão da preliminar de nulidade. Acho que aí é bom ler, né? No seu relato, o que eu achei, assim, não sei, os demais, me chamou a atenção essa questão da classificação das receitas, porque, de fato, as notas ali no início falavam em vendas de mercadorias, serviços e tal, e parece que classificou tudo como 32. Então, assim, eu acho que essa parte é a parte mais relevante aí da discussão, me parece. Sim, eu também acho que é a parte principal, presidente. Eu vou ler aqui, então, está na página 19, começando aqui, ó, do mérito, né? O item 2.1 aqui do acórdão da DRJ. Classificação das receitas da empresa para fins de determinação do percentual de apuração do lucro arbitrado. Argumenta que diversas notas fiscais de construção civil foram consideradas como de prestação de serviços, que o quadro de folhas 36 e 37 não faz adequada remissão à individualização da classificação das receitas e de seus valores, sendo que tais dados embasaram o lançamento. Requer que sejam apontadas as classificações individualizadas das receitas como obras de construção ou de prestação de serviços para verificação das alíquotas, e que o fisco proceda de ofício à correção do enquadramento de todas as receitas para obras de construção civil,
com a aplicação da alíquota de 9,6% e reabra prazo para vistas ao processo, formulação dos quesitos e indicação de perito para a diligência requerida e para a defesa em relação aos novos fatos. Sobre a classificação das receitas da empresa, o autor esclareceu o critério adotado no item percentuais de presunção ou arbitramento aplicáveis às folhas 29 e 31, e tendo como base legal os artigos 15 e 16 da Lei nº 9.249 de 95 e o artigo 3º da IN número 93 de 24 de dezembro de 1997. Ele explica que parte significativa das notas demonstrada no anexo 1, que é justamente o quadro de folhas 36 e 37 questionado, não se trata de obras de construção civil ou de fornecimento de materiais, sobre cujas receitas foi aplicado o percentual de 9,6% para arbitramento do lucro, mas de elaboração de projetos técnicos, execução de serviços de manutenção de pintura de sinalização viária e locação de equipamentos que não podem ser consideradas construção civil sobre estas receitas. Sobre essas receitas, aplicou o percentual de 38,4%, sendo que os materiais fornecidos constantes destas notas, quando identificado, foi destacado, aplicando seu percentual de 9,6%. Na impugnação, a autuada reclama que não tem a adequada individualização do enquadramento que foi dado à receita, que não é verdadeiro, dado que o anexo 1º informa todos os dados acerca de cada receita e documento que a comprova e que as folhas do anexo único se encontram em seguida. Em seguida, no anexo 2, o autuante demonstrou para cada nota fiscal a classificação para fins de aplicação do percentual de arbitramento. Em obras, percentual de 9,6%, materiais 9,6% e serviços 38,4%. E no pé do mesmo, anexo 2, resumiu mês a mês, sendo estes os valores constantes das folhas 44 e 46, que a autuante reclama não terem ficado claros. Basta a atenta leitura desses demonstrativos para constatar que são perfeitamente inteligíveis e não deixam margens a dúvidas. Destaca-se que a litigante, objetivamente, não apontou nenhuma das notas fiscais como tendo sido erroneamente classificada pelo autuante. Apenas faz uma acusação genérica e ainda requer que seja feita uma reclassificação e, aparentemente, que tudo seja considerado obra de construção civil e aplicado a todas as notas, inclusive aquelas exclusivamente de prestação de serviços, o percentual de 9,6%. Descabe atender a essa pretensão, a classificação feita pelo autuante está correta. Aí que até repete um pouco o que eu já tinha trazido ali na parte da perícia, que ele fala que se quer é que refazer o trabalho fiscal. Essa parte acho que é desnecessário ele voltar realmente a discutir a perícia. Pedido de perícia, né? A seguir, na página 21, aborda a questão da qualificação da multa de 150%. Eu já tinha até comentado, bastante claro que nesse caso de apresentação de declaração de inatividade, que o CARF, a Receita Federal, tem entendido que é realmente que é motivo para a aplicação da multa de ofício de 150%. Aí é isso. Aí depois tem a questão do lançamento reflexo, que se aplica o mesmo decidido aqui para o auto de infração de RPJ, e termina. Não sei se vocês querem que eu detalhe aqui melhor a questão da qualificação da multa. Eu queria só entender essa questão da qualificação. Vou ler aqui. Peço que eu já li, mas... Eu vou ler, gente, porque eu não consigo, não sou professora, eu não consigo sintetizar isso muito bem, eu me perco. Então, vamos aqui. Discorda ter agido com intenção dolosa e, por isso, descaberia a aplicação da multa de ofício de 150% e do artigo 173, inciso 1º do CTN, em se tratando de contagem do prazo de decadência.
afirma que ocorreu somente omissão de receitas, o que não é suficiente para a qualificação da multa, que a má-fé do contribuinte deve ser cabalmente provada. Foi aplicada na presente autuação a multa de ofício do artigo 44, inciso 2º, da Lei 9.430, de 150%, sobre o imposto e contribuições lançados por ter sido caracterizado dolo, e a conduta da contribuinte configurou sonegação e fraude dos artigos 71 e 72 da Lei nº 4.502, de 1964. Aqui cita o artigo 44 da 9.430 e os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502. Sendo que, no que se refere à reincidência, conforme os artigos, os anexos 1º e 3º evidenciam, a autuada repetiu, ou seja, foi reincidente na infração, a não escrituração e a não declaração das receitas durante os 24 meses e 8 trimestres de 2002, 2003 e 2004 autuados. Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional específico de causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se de subterfúgios, se escamoteia a ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação que a diferencia da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem. Toda a descrição do contexto da autuação não deixa margem a dúvidas de que se trata de sonegação, fraude da intenção dolosa da contribuinte. Uma vez que se considerou provados os fatos relativos à escrituração, a escrituração é menor de notas fiscais, e se tratando de recurso que não figuram na contabilidade e declaração, evidenciaram omissão de receita, o que resultou corretamente na exigência de ofício dos impostos e contribuições dela decorrentes, corretamente apenada com a multa qualificada, pois evidenciados a sonegação e o dolo. Eu encontrei também no inventário do CARF vários julgados nesse sentido, mas eu não reproduzi as emendas, né? Então, a minha conclusão diante do exposto, considero que foi correto o procedimento adotado pela fiscalização, devendo ser mantido o crédito tributário lançado. Aí, não sei se está claro. Aí aqui, a questão do lançamento reflexo e a conclusão, diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Bom, tem um questionamento? Não, é só entender, André. Eu estava tentando olhar aqui o auto de infração, mas, pelo que eu entendi, ele fez uma segregação em relação às receitas. Quando tinha comprovação de material, ele aplicou 9,6, e quando não tinha comprovação de material, ele aplicou os 32, foi isso? Exatamente. 38,4, né, na verdade? É, porque é arbitrado, exatamente. Essa era a minha dúvida, assim, por isso pareceu que estava englobado, aí podia ser que o contribuinte tivesse razão, mas o fiscal parece que foi bem criterioso. E o ano aqui é até 2004, né, então é aquela regra anterior que qualquer material, né, emprego de qualquer material levava para a alíquota de 9,6, né? Se eu bem vi ali, ele adotou essa alíquota de 9,6 para construção civil, para materiais, deixando de fora aí só os serviços de projetos e etc. E, por exemplo, se a nota fiscal era de serviços, ele tinha segregado o valor do material, ele dividiu a nota. Ele separou as receitas. Ok? Assim, é bastante questionamento, mas o contribuinte não se ajudou, né? Ele repetiu os argumentos, não trouxe nada.
não trouxe documento. Eu não tinha o que dizer. A pauta está perfeita. Eu não tinha mais nada para dizer. Eu acho que a DRJ foi muito... E com relação à multa qualificada, que era a minha dúvida, até só para esclarecer, mas acho que ficou bem claro que a gente já vem decidindo aqui na turma há bastante tempo, que é com relação à reiteração das condutas, né, de omissão, né? Não foi um mês que ele omitiu, foram 24 E ele se declara inativo, né, Flávio? Ele se declara inativo, não tem Está contabilidade. escondendo ali, né? Eu já tive um caso idêntico, assim. Mas assim, tá bem claro que não é pontual, né? Sim. Não é. Tá muito bem configurado o acordo recorrido. Muito bem. Tá, sim. Esse é um acordo bem elaborado. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, o colegiado vota por rejeitar as preliminares de nulidade e decadência. Aqui tinha a rejeição da perícia também pedida no recurso, né? Isso que eu ia falar, presidente. Por que não deve rejeitar as preliminares, André? Porque isso aí ele pode falar que tem preliminar de pedir de perícia, de cerceamento de Já defesa. genérico? Rejeitar as preliminares? Tem negócio de intimação da empresa. Acho que fica rejeitar as preliminares, não, presidente? André? Claro. Ok. Eu normalmente tinha posto o tipo de preliminar, mas também não deu. Acata a sugestão. É que fica mais enxuto o texto, porque você vai escrever tudo, preliminar, cerceamento de defesa, de nulidade, decadência. Eu ia pôr só nulidade e decadência. Presidente. Não dá mais para embargos, entendeu? Ele vai falar numa contradição entre o dispositivo e a fundamentação. Acho que o ideal seria rejeitar as preliminares. Está bem fundamentado o voto. E no mérito de negar provimento ao recurso. Com isso a gente atualizou a pauta 100%. Acho que podemos interromper a gravação.